Depois de procurar sobre teorias de One Piece em tudo que é buraco, eu encontrei as 7 teorias que falam tudo sobre a série. Por exemplo, temos uma teoria bem doida que liga Laugh Tale, o Shanks e o mistério que assombra as Akuma no Mi, mas que quase ninguém fala sobre isso. Quando a tripulação do Rei dos Piratas estava próximo da ilha de Laugh Tale, 2 membros ficaram doentes. Pode parecer apenas coincidência, mas eu acho que não é bem assim. Quem foram os membros que ficaram doentes? O Bug e a Toki, os únicos usuários de Akuma no Mi confirmados entre os membros da tripulação. Olhando por esse lado, é possível que usuários de Akuma no Mi fiquem doentes quando estão próximos desta ilha. Bizarro, né? Porém, temos mais um detalhe que reforça essa teoria. No capítulo 1054, Shanks diz para o seu primeiro imediato Ben que finalmente chegou o momento deles irem atrás do One Piece. Até o presente momento, não foi confirmado que algum dos piratas da tripulação do Ruivo possuam poderes de Akuma no Mi. Então Shanks pode ter a consciência que a ilha tem esse mecanismo que afasta usuários de Akuma no Mi, impedindo eles de chegarem até lá. Com isso, ele proibiu todos os membros do seu bando de comer frutas do diabo. Sendo assim, ele tem o único bando capaz de alcançar o One Piece. Ou melhor, alcançar sem ter percas de peças importantes no caminho. Essa é a primeira das teorias que abrem o caminho para as próximas que falaremos hoje. A última delas é a mais maluca que eu já vi. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal do Bebê Dragão Animes, já deixem seu flamejante like que ajuda demais e vamos voando nessa. Antes, um lembrete bem rápido. Você tem o sonho de começar um canal no YouTube? Na descrição tem o link do curso que está me ajudando a construir esse aqui. Acesse o link e faça parte do mundo do YouTube. Vamos ao vídeo. Já que começamos com os 2 pés na porta, vamos para a próxima, que envolve o primeiro Chichibukai que Luffy encontrou na história, o manipulador da areia, Crocodile. Durante o episódio 443, no arco de Impel Down, percebemos que Ivankov tem algum tipo de ligação com Crocodile, mas nunca foi exposto os detalhes que cercam essa história dos dois. É nítido o desconforto de Crocodile ao falar com Ivankov. Levando tudo isso em consideração, e sabendo que Ivankov tem a habilidade de mudar o gênero de uma pessoa, a teoria é que Crocodile originalmente era uma mulher, mas ele não revela esse fato para ninguém. Existem alguns pontos que fortalecem essa teoria. Primeiramente, Ivankov intencionalmente chamou o Crocodile de Crocoboy, o que sutilmente sugere que ele nem sempre foi um boy, ou seja, que nem sempre ele foi do gênero masculino. E o mais forte é que durante a execução de Rogers, temos a presença de ilustres piratas que mais tarde se tornaram grandes ameaças no universo de One Piece. Mas o único dos que são apresentados nesse evento e não tem seu rosto mostrado foi Crocodile. Veja agora no replay instantâneo. Temos aqui Bug, Gecko Moria, Mihawk, Doflamingo, todos com o rosto mostrado, menos nosso caro Crocoboy. Bem suspeito. Mostra a cara, Mr. M. Essa foi a nossa segunda teoria. Agora vamos falar de um dos personagens mais enigmáticos e cheios de mistério em One Piece. Esse personagem pode ter um gigantesco segredo que está escondendo as 7 chaves. Sim, estamos falando de Shanks, e a teoria que deixa todo mundo de cabelo em pé. Será que ele na verdade é um dragão celestial? Calma, rapaziada, eu sei que parece absurdo, mas há indícios que faz a gente questionar sobre essa questão. E a gente vai desdobrar isso juntos hoje. Existem 2 pistas muito fortes que sugerem essa teoria sendo verdade. A primeira delas aparece lá no capítulo 580. Quando Shanks surge em Marineford, num dos momentos mais inesperados da série, ele convence Sengoku a interromper a guerra, e não só isso. Ele ainda pede o corpo de Barba Branca e Ace para que possam dar a eles um enterro digno. Aí você pensa, tá, mas e aí? O ponto é, desde quando Sengoku, o grande almirante da marinha, escuta um pirata tão perigoso quanto Shanks? A resposta está nas palavras que ele usou. Só porque é você, Ruivo, eu permitirei. Fala sério, mano. Isso é totalmente fora do comportamento típico de Sengoku. Não importa o quão forte ou influente Shanks seja, tem algo escondido aí atrás. Mas calma que não para por aí. A segunda pista veio no capítulo 907, e essa daqui é braba. Em uma cena completamente inesperada, Shanks aparece em Mary Joyce para falar com ninguém menos que os 5 anciões.
tritões. Pensa só, é simplesmente impensável que um pirata, ainda mais um dos mais procurados do mundo, fosse autorizado a pisar em um lugar desses, o coração do governo mundial. Mas não foi só isso, ele foi recebido pelos caras mais poderosos do governo como se fosse uma reunião comum. E aí vem a cereja do bolo, um dos Gorosei solta uma frase quase idêntica a Sengoku: só porque é você, fizemos tempo para conversar. Tá sentindo o mistério no ar? Como um pirata desse calibre consegue respeito e acesso a essas figuras de poder? Ou eles têm o rabo preso com algo que Shanks pode ter escondido, ou suas origens lhe dão um privilégio, que é o que fala essa teoria. Vamos para a próxima e a gente vai continuar falando do nosso querido João Sem Braço. Tem mais uma teoria que é de explodir a mente. Todo mundo sabe que Shanks foi quem inspirou o Luffy a seguir o caminho de pirata. Ele até deu o próprio braço para salvar o garoto e disse que estava apostando tudo nele, na nova era. Mas pensa comigo, se Shanks foi o motivo de Luffy partir em busca de One Piece, não seria poético se ele também fosse o último grande desafio de Luffy? E mais, e se Shanks fosse o guardião do último Rod Poneglyph? Faz todo sentido, né? Vamos voltar um pouco no tempo. Imagina um pouco antes de Roger desmantelar a tripulação. Ele confiou a Shanks a missão de esconder o último Poneglyph, pedindo que ele o protegesse a qualquer custo, para que não caísse nas mãos erradas. Anos depois, quando Shanks escuta Luffy repetir as mesmas palavras que Roger disse no passado, ele percebe que encontrou a pessoa pela qual esperava. Foi nesse momento que ele decidiu que Luffy era digno de alcançar o One Piece, ao ponto de apostar o seu próprio braço no sucesso do Chapéu de Palha. E com isso, ele será o último ponto de prova para saber se Luffy é ou não o sucessor de Roger, tendo que enfrentar seu prodígio pupilo Shanks para alcançar tal feito. Agora já vamos para as cabeças já. O que é o One Piece? Vamos mergulhar em uma teoria que faz muito sentido e pode mudar tudo o que pensamos até agora. A ideia é que o One Piece seja na verdade um objeto. Sim, algo físico que você consegue tocar e tudo mais. Isso já foi confirmado pelo próprio Oda. Mas esse objeto teria um poder imenso, e ele permitiria Luffy destruir a Headline. Agora você deve estar se perguntando, por que diabo os Chapéus de Palha iriam querer fazer isso? Bem, se liga só, porque isso se encaixa direitinho com o sonho de algum dos membros da tripulação. Você pode se perguntar, como assim? Ó, vamos começar com o Luffy. O cara quer ser o rei dos piratas, mas acima de tudo, ele quer ser a pessoa mais livre do mundo. E o que seria mais libertador do que poder navegar sem barreiras, unir todos os mares e aproximar pessoas? Destruir a Headline permitiria que ele viajasse por qualquer lugar sem limites. E a Nami? Ela quer fazer o mapa do mundo inteiro. E como seria mais fácil com o mundo totalmente conectado, sem essa linha que separa todo mundo ao meio? Agora pensa no Sanji. O maior sonho dele é encontrar o All Blue, aquele lendário mar onde todos os mares se encontram. Se a Headline fosse destruída, os 4 mares finalmente se uniriam, criando o All Blue na vida real. E é claro, não podemos esquecer do Brook, o nosso puro osso que quer cumprir a promessa de se unir com Laboon, a baleia. Com a destruição da Headline, ele finalmente poderia se reencontrar com a baleia gigante, já que a tripulação está no Novo Mundo e Laboon está logo do outro lado da Headline. E para fechar com chave de ouro, lembra daquela previsão da Madame Shirley na Ilha dos Homens Peixe? Essa previsão dizia que Luffy iria destruir a Ilha dos Tritões. Isso também se encaixa nessa teoria, já que a Ilha dos Tritões fica logo abaixo da Headline. Agora vamos a um fato, não deixa de se inscrever. Cada inscrito é um ano a mais de vida para Eiichiro Oda. Vamos colaborar com ele. Antes de mergulharmos na teoria mais insana dessa lista, vamos dar uma olhada em uma que é no mínimo intrigante. São sobre 2 personagens que todo mundo conhece bem, o Fujitora e o Akainu. Embora esses 2 almirantes não tenham tido muitas conversas ao longo da série, existe uma interação no capítulo 712 que levanta uma questão muito interessante. Nessa conversa, Fujitora se refere a Akainu como Sakazuki, de uma forma bem informal. Agora, por que isso chama atenção? Porque no contexto da marinha, seria esperado que Fujitora mostrasse mais respeito, já que Akainu ocupa o posto mais alto de almirante da frota. Então, por que essa informalidade? Isso levanta a suspeita de que os 2 podem ser mais do que apenas colegas. Calma lá, gente. Muitos acreditam, inclusive eu, que eles podem ser parentes, provavelmente são irmãos.
Mas não é só essa conversa que sustenta essa teoria. Enquanto eu fazia busca e pesquisas para esse vídeo, eu descobri um detalhe muito intrigante. Tem um databook de One Piece que menciona como os dois almirantes parecem se conhecer há muito tempo. Isso só fortalece ainda mais a ideia de que existe uma conexão profunda entre eles. E tem mais. Lembra do que aconteceu após o arco de Dressrosa? Akainu puniu o Fujitora por ter envergonhado o governo. Só que a punição foi bem leve. Ele só proibiu de retornar a qualquer base da marinha até capturar Luffy e Law. Agora imagina se fosse qualquer outro almirante que tivesse feito algo assim. Você acha que a punição seria tão branda? Provavelmente não. Isso só reforça ainda mais a ideia de que existe algo pessoal entre eles. Será que essa teoria pode estar certa? Agora vamos para a última teoria de hoje. Você já parou para pensar na simbologia do olho esquerdo que constantemente aparece em One Piece? Se liga só, esse detalhe pode ser ainda mais importante do que parece. Dá uma olhada em alguns volumes do mangá. Por exemplo, você vai notar vários personagens com o olho esquerdo fechado ou marcado de alguma forma. Isso não acontece com pouca gente. Temos na lista Luffy, Dragon, Garp, Zoro, Sabo, Shanks e até Kid. Tem algum tipo de cicatriz ou marca no olho esquerdo. Tem gente que pensa que isso é só coincidência, mas eu discordo completamente. Na verdade, eu acredito que isso pode ser a chave para desvendar um dos maiores mistérios da série. Lembra do arco de Skypiea e Jaya? Foi lá que descobrimos que essas duas ilhas no passado eram uma só. E se você olhar bem de perto, vai perceber algo curioso. Jaya tem um buraco enorme, bem no lugar onde estaria o olho esquerdo da caveira no mapa da ilha. Agora vamos juntar os pontos. Com todos esses personagens relacionados ao olho esquerdo e o mistério de Jaya, será que isso é só coincidência? Muitos fãs, inclusive eu, acreditam que o olho esquerdo faltando em Jaya pode ser, na verdade, a ilha final, a ilha de Laugh Tale. Seria muito da hora se isso tivesse relacionado com a ilha lendária. Pode ser a peça que falta no quebra-cabeça. Isso também faria todo sentido, quando lembramos que o tesouro de Roger é chamado de One Piece, ou seja, uma peça, a peça que falta em Jaya. Com isso, finalizamos as teorias de hoje. Diga nos comentários, quais dessas teorias você acredita que vão de fato acontecer na história de One Piece? Você já pensou como seria se Luffy ativasse a quinta marcha no primeiro episódio de One Piece? Já temos esse vídeo no canal, deem uma olhada. Não se esqueçam de se inscrever e obrigado por assistir o vídeo. Nos vemos no próximo.